Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Termos a consciência, o entendimento renovado, compreendermos a vontade de Deus, nos leva e nos conduz ao entendimento claro de que a quem representamos, pois não se trata de outra coisa. E nós devemos e precisamos agir como Deus diante das pessoas, representar de fato aquele que nos chamou, nos tirou das trevas, nos fez um novo ser, para andarmos neste mundo como Cristo. Jesus ensinando e falando sobre isso, ele afirma lá em Lucas 10, versículo 16: Quem vos der ouvido, ouve a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Por isso, este aspecto de entendermos a quem estamos representando, ou seja, de quem somos embaixadores e o que devemos falar, fazer e como devemos agir. Não se trata dos nossos interesses, não se trata da maneira como nós vivemos, nem os nossos sonhos, nem os nossos desejos, mas a quem representamos. Nós somos chamados para estarmos diante das pessoas como Deus, agindo como Deus, sendo como Deus para as pessoas. Por isso, elas irão conhecer o Pai, conhecer a Cristo Jesus, o nosso Senhor, se nós formos seus imitadores. Quem nos rejeita está rejeitando o nosso Deus, rejeitando o Senhor, rejeitando a sua salvação, rejeitando a sua vida oferecida. Precisamos entender isso, ou seja, nós representamos o nosso Deus neste mundo. Essa é a consciência que temos que ter. Por isso, não dá para andar de qualquer maneira, não dá para fazer de qualquer maneira. Precisamos ser imitadores de Cristo, precisamos ser cheios de Cristo, precisamos amadurecer, santificar o nosso procedimento, ou seja, a maneira como nós agimos diante das pessoas, nas obras que fazemos, na maneira como nós nos relacionamos, na maneira como nós agimos e reagimos às pessoas, pois representamos o nosso Deus, somos seus embaixadores. Precisamos agir como Ele, falar o que Ele fala, expressar o que Ele expressa, falar da sua vontade, do seu querer e viver a sua vontade e o seu querer. É disto que trata o reino de Deus, é disto que trata a nossa vida. Não estamos aqui para viver de forma diferente. Não é para andarmos segundo o que pensamos, não é para buscarmos os nossos interesses. Nós precisamos entender isso, representamos o nosso Deus. Pois não dá para viver na carne e querer representar Deus. Não dá para ser arrogante, egoísta, hipócrita, mentiroso, se nós somos aqui representantes de Deus, e isso não representa Deus. Isso representa o diabo. Isto que a gente precisa entender. Santificação não é opção. É a única maneira que temos de revelar o nosso Deus, pois quando santificamos o nosso proceder, nós deixamos as obras das trevas, deixamos de andar segundo a forma de pensar deste mundo e nos revestimos de Cristo. Nos tornamos cheios de Cristo na expressão de quem nós somos, nas obras que realizamos, nas coisas que falamos, na maneira como nós vivemos. Temos que entender isso. Não podemos viver de qualquer maneira. Não podemos andar de qualquer maneira. Precisamos revelar Cristo ao mundo, agir como Cristo, ser expressão viva dele neste mundo, para que as pessoas possam aceitar a salvação e se submeterem a Cristo, reconhecendo ele como Senhor e Salvador. Mas para isso, nós precisamos fazer isso, transformar o nosso entendimento, a maneira de pensar e a consciência de quem nós somos, andando segundo a palavra de Deus e revelando o seu reino. Que a gente possa crescer, amadurecer e compreender a vontade de Deus, sendo instrumento de justiça, sendo instrumento de graça, do revelar e do manifestar da justiça e da graça de Deus neste mundo. Que a gente entenda a quem estamos representando e que possamos amadurecer, crescer e revelar o reino de Deus neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.
Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.